É bom orar pelo filho, né? Graça e paz, irmãos. Amém? Boa noite. Boa noite. Oi. As crianças até 7 anos estão liberadas para o culto infantil. Até 7 anos, com a tia Perla ali do lado. Amém? Amém, meus irmãos. Prazer estar aqui com os irmãos, aqui de cima, né? Embaixo sempre estou, mas o prazer estar aqui em cima. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem Mateus 23. Mateus, no capítulo 23, verso 1. Para o pessoal da mídia aí, o tema da mensagem é grande. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Mateus 23, versículo 1. O texto é grande que a gente vai ler, então eu peço a paciência dos irmãos. Se quiserem acompanhar lá para não se perderem, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem o camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade.
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os seus pais começaram. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Certa vez, Jesus estava no barco com os discípulos. E os discípulos tinham esquecido de levar pão. Esqueceram de levar o pão. E aí, Jesus ele vem do nada e fala assim: cuidado com o fermento dos fariseus. E aí os discípulos começam a falar, né? Na cabecinha dos discípulos, Jesus estava falando isso por quê? Porque eles esqueceram pão. Fermento, pão, tudo a ver. Aí depois de uma longa discussão, Jesus fala: vocês não viram que eu multipliquei pão? Como é que vocês estão dizendo que é por falta de pão que eu estou falando isso? O que eu quero dizer é: cuidado com a doutrina dos fariseus. Cuidado com aquilo que os fariseus ensinam. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler, ele é uma acusação, uma denúncia de Jesus contra um grupo muito específico daquela época, os fariseus. Para quem não sabe, o farisaísmo era uma escola doutrinária, era como se fosse uma seita do judaísmo. E fariseu significa separado, certo? Então eram aqueles que se separavam do povo para viver uma vida mais santa, uma vida mais justa. Esse grupo ele ganhou importância especial no período dos Macabeus, e depois disso eles tiveram uma proeminência maior, e eles eram considerados pelos judeus como aqueles guardadores da lei, como aqueles que deveriam analisar, observar o que a lei dizia e cumpri-la a rigor. E aí a gente estranha, porque um grupo que originalmente surgiu com boas intenções, com intenções de pureza, de obediência, de santidade, agora estava sendo tão duramente criticado por Jesus. Um grupo que surgiu com o intuito de preservar a lei santa de Deus, agora estava sendo acusado pelo próprio Deus, denunciado pelo próprio Deus encarnado. O que aconteceu? Onde eles erraram? É isso justamente que eu quero trazer para os irmãos hoje, e mais especificamente, dizer que essa mesma doutrina, já não mais no nome do farisaísmo, mas essa mesma doutrina permanece nas igrejas de hoje em dia, no coração de muitos cristãos de hoje em dia. O mesmo modus operandi dos fariseus permanece vivo até hoje. E pasmem, muitos traços disso podem ser encontrados em nós. E é justamente isso que eu quero trazer hoje, um diagnóstico, quem sabe, da nossa situação. Que nós possamos olhar para essas acusações de Jesus, para essas denúncias de Jesus, e procurar em nós mesmos, se muitas vezes nós não estamos pecando da mesma maneira. Amém? Se Deus quiser, faremos assim. A primeira coisa que eu queria ressaltar é, Jesus diz que na cadeira de Moisés sentaram-se esses homens. O que quer dizer na cadeira de Moisés? Quem foi Moisés? Para começar por aí. Moisés foi aquele que anunciou a lei de Deus ao povo. Não só anunciou, como recebeu essa lei do próprio Deus no monte, quando ficou 40 dias e 40 noites em jejum, lá no topo do monte. Ele recebeu a lei de Deus. Em 2 tábuas de pedra essa lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus. E vocês conhecem a história, Moisés recebeu aquelas tábuas, mas quando ele estava lá em cima, Deus falou: desce, porque o povo que você tirou do Egito já está pecando. E aí ele desce e quebra as tábuas de raiva, por causa do que tinha acontecido, e aí depois ele tem que subir de novo ao monte e reescrever a lei. Bom, esse foi Moisés. Vocês conhecem a história. Moisés foi esse homem que trouxe a orientação ao povo judeu. E as palavras de Moisés, em todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ecoaram pela doutrina judaica por séculos e séculos e séculos, e que ecoam até hoje. Até hoje nós ouvimos, lemos e aprendemos sobre aquilo que Moisés falou
e ensinou inspirado por Deus. E aí a Bíblia diz que esses homens, os fariseus, eles se assentaram na cadeira de Moisés. Eles agora se achavam de igual importância que Moisés. Se achavam aqueles que deveriam receber e anunciar a lei aos outros. Aqueles que deveriam interpretar corretamente a lei de Deus e anunciar aos outros. E, de um certo modo, isso não tem tanto problema, porque era sim função de alguns anunciarem a lei. O que a gente poderia começar questionando aqui é se de fato essa autoridade tinha sido dada por Deus. Será que foi Deus que comandou esses homens a anunciarem a lei dessa forma? Não sabemos. O fato é que eles se assentaram nessa cadeira. E em primeiro momento, Jesus não critica o ensinamento deles. Porque de fato eles pregavam a lei de Deus. O que está sendo criticado aqui? Vocês pregam uma coisa. Vocês se assentaram na cadeira de Moisés para anunciar aquilo que ele falou, mas vocês não cumprem. Vocês não praticam. Vocês colocam fardos pesados, porque nós sabemos, meus irmãos, que apesar de Jesus nesse momento, não estar criticando a doutrina dos fariseus, em outros momentos ele critica. Como, por exemplo, ele fala do corban, né, da oferta que deveria ser dada aos pais, mas que os fariseus diziam, não, os fariseus, os mestres da lei, diziam assim, que você deveria oferecer aquela oferta a Deus, e não aos pais. A gente tem esse exemplo de uma doutrina que era ensinada pelos fariseus, e que não era ensinada pela lei de Deus. Outro exemplo, a questão de lavar as mãos, que Jesus, andando com seus discípulos, os fariseus se aproximaram e disseram assim, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Como é do costume entre os judeus. Por que eles não fazem isso? E aí Jesus ele diz, olha, não é o que entra no homem que torna ele impuro ou puro, é o que sai do coração, é o que... Enfim, então, tinha algumas doutrinas que os fariseus ensinavam que eram puro preceito de homens. Mas nesse momento aqui, Jesus não está criticando essas doutrinas. Ele está criticando a hipocrisia dos fariseus. Ele está criticando a hipocrisia dos fariseus, que colocavam pesos sobre as pessoas. Você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Ordenanças em cima de ordenanças, mas eles mesmos, como diz aqui, não moviam o dedo para praticá-las. Tem pessoas que se acham, isso é um absurdo, tem pessoas que se acham religiosas por professar a religião, mas não são religiosas por praticarem a religião. Só o ato de falar sobre aquilo, sabe um exemplo muito claro disso? A galera que fica comentando nas postagens de Instagram, Twitter, comentam, fazem duras críticas, condenam muitas vezes as pessoas, mas se você for olhar o estilo de vida dessas pessoas que tanto condenam, que tanto criticam, que tanto julgam o ministério de outros muitas vezes, que tanto julgam as ações dos outros muitas vezes, que colocam uma religião quase inalcançável, essas mesmas pessoas não fazem nada para cumprir o básico. Era isso que Jesus estava condenando. Os fariseus colocavam um fardo sobre as pessoas, mas nem com o dedo se moviam para cumpri-los. Uma religião pesada, mas não praticada por eles. Não praticada. Eles eram hipócritas. E essa palavra hipócritas vai ser repetida por várias vezes ao longo desse texto. E eu acho bom a gente já falar sobre isso. Hipócrita vem do termo grego Hipócrates, que era um ator que vestia uma máscara. Para contextualizar aqui, pensa numa época em que não tinha isso aqui, microfone. Um teatro com mais de 25 mil pessoas e atores no palco. Como que faz para ouvir esse tanto de gente? Ou para esse tanto de gente ouvir essas pessoas? Não tinha como. Então o que eles faziam? Eles vestiam máscaras, e nessas máscaras tinha um pequeno megafone, que fazia com que a voz deles fosse projetada. E esses atores que vestiam essas máscaras eram chamados de hipócritas.
Qual é o ensinamento aqui? Vocês vestem uma máscara. Vocês vestem uma máscara. Vocês estão se passando por pessoas que, de fato, vocês não são. Essa é a primeira acusação de Jesus. Vocês anunciam um evangelho, anunciam uma religião muito pesada, mas vocês mesmos não a cumprem. Essa é a primeira acusação de Jesus. A segunda acusação de Jesus é quanto ao prestígio. Eram pessoas, esses fariseus, eram pessoas que buscavam ser prestigiadas acima de todas as coisas. Eles buscavam o mérito dos homens. Eles buscavam a aprovação dos homens. Jesus diz que eles faziam as suas obras com o objetivo de serem vistos. Eles faziam o que eles faziam por Deus com o objetivo de serem vistos. Aqui tem uma coisa que eu acho engraçado, porque Jesus vai dizer no versículo 5 que eles alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Os filactérios eram caixinhas de couro que eram amarradas no braço e na testa dos judeus piedosos. E dentro dessas caixinhas de couro tinham pequenos pergaminhos com passagens da Torá, com passagens da lei. E eles, nos momentos de devoção, eles tiravam esses pergaminhos e liam os pergaminhos. Esses eram os filactérios. E as franjas eram um comando da lei que na ponta da veste de cada judeu deveriam ter franjas pendentes. E essas franjas eram sinais de devoção. O que eles faziam? Eles faziam filactérios grandões. Imagina que cena, aquele povo andando com a caixa na cabeça de couro. Que coisa linda. E eles colocavam caixas grandes no braço e na testa. E alongavam as franjas. Para quê? Gente, para mostrar que eram muito devotos. Para mostrar que eram... Olha, seu filactério é pequenininho, olha o tamanho do meu. Eu sou muito mais devoto do que você. Parece até bobo, né, quando a gente fala assim. Mas eu acho engraçado. Gente, por favor, longe de mim criticar quem usa a Bíblia grande, tá? Por favor. Meu pai usa uma Bíblia grande porque ele gosta da letra grande. Ele gosta de marcar aquela letra enorme, dá até uma agonia, mas ele gosta. Mas há uns anos atrás, era comum que as pessoas, para mostrar a santidade, ostentassem uma Bíblia bem grande, né? Se o objetivo de você ter uma Bíblia grande é ostentar, meu irmão, você está caindo no mesmo erro dos fariseus. Se o objetivo de você trazer a sua Bíblia enorme é para você enxergar, porque realmente tem dificuldade de enxergar na letra pequena, não tem problema, continue trazendo a sua Bíblia grande. Mas eu estou trazendo essa comparação para que a gente entenda que muitas vezes são elementos de devoção. Sabe isso? Com todo respeito aos irmãos que usam terno e gravata, mas sabe isso? Você é crente se você vem vestido para a igreja de uma certa maneira. Você é mais crente porque você vem vestido para a igreja de uma certa maneira. Você é mais crente porque você usa esse jargão na hora da sua oração. Se você usar esse jargão, chamar Deus dessa maneira, você é mais crente. E eles faziam isso intencionalmente para passar essa imagem. Eles alargavam seus filactérios. Quais filactérios nós temos alargado? Quais são os elementos que nós queremos usar para nos autoafirmar na fé? Eles se incomodavam quando eles não se sentiam devidamente honrados. Tem muitos líderes por aí afora que falam assim, não volto naquela igreja, eles não me honraram como eu deveria ser honrado. Eu sou profeta de Deus. Sabe, irmãos, isso tem cheiro de fariseu. Tem cheiro de fariseu. Eles gostam do primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras da sinagoga. A sinagoga era organizada assim, pensa o palestrante, né, não era o palestrante, o que ia ler o livro da lei, ele ficava no centro, e aí você tinha um esquema de quadrado assim ao redor daquele homem que estava pregando, que estava trazendo o ensinamento da lei. E os primeiros lugares eram dados para aqueles que têm honra. E os fariseus gostavam de sentar nos primeiros lugares. E qual é o ensinamento de Jesus sobre isso? Quem lembra? Quando você chegar em um lugar, vocês vão sentar onde? Lá atrás. Talvez isso hoje já não tenha tanto sentido para a gente, né? Porque o primeiro lugar e o último é a mesma coisa aqui dentro da nossa igreja. Mas na época, o que isso quer dizer? Jesus ensina, quando você chegar num lugar, você senta no último lugar.
Se tiver alguém lá que quer te honrar, ele vai te puxar para frente. Mas é melhor do que você estando na frente, você ser mandado para trás. Esse é o ensinamento de Jesus. O foco aqui é o quê? Não procure os primeiros lugares. Trazendo para a linguagem de hoje, que talvez não seja o primeiro lugar numa festa, ou o primeiro lugar num templo, mas não busque ser o primeiro. Não busque honra para si mesmo, não busque mérito para si mesmo. O reino de Deus não é lugar de competição. O reino de Deus é lugar de ceder. Deixa Ele passar na frente. Deixa Ele passar na frente. Deixa o outro passar na frente. Mas não, os fariseus não. Os fariseus gostavam de sentar no primeiro lugar. Os fariseus gostavam de serem os primeiros. Eles gostavam de ser chamados de mestres. Sabe, irmãos, muitas vezes, talvez não seja pelo título mestre, mas muitas vezes nós gostamos de ser aquela pessoa que é procurada. Sabe, procurada quando os outros têm problemas. E isso não é errado. Talvez você seja uma pessoa sábia, de fato, deva ser procurada quando uma pessoa tem problema. A questão é, quando isso sobe para a nossa cabeça, e a gente fala, eu sou de fato, provavelmente, alguém sábio. E aí você começa a se reconhecer como alguém sábio. Você começa a se achar sábio. Você começa a querer que as pessoas te achem sábio. Você começa a querer que as pessoas te procurem. Você começa a entrar num ciclo vicioso de mérito e honra, sendo que o único que merece honra é o Senhor. Se você de fato é sábio, a sua sabedoria vem do Senhor. Se eu sou de fato sábio, a minha sabedoria vem do Senhor. Não há nada que se gloriar nisso. Mas eles gostavam de serem chamados de mestres. Rabi é a palavra para mestre. Eles gostavam de ser chamados de rabi. Mais do que isso. Então, aqui a gente viu que eles queriam atar fardos pesados aos homens, mas não moviam um dedo para cumprir. Eles gostavam do prestígio. E eles faziam convertidos para si mesmos. Aqui diz que eles percorriam terra e mar para fazer um prosélito. Não sei se você sabe o que é um prosélito. Prosélito é um convertido ao judaísmo. Um grego, um romano, um etíope, que foi convertido ao judaísmo e agora seguia a lei judaica. E aí o que ele diz? O que Jesus diz? Que vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido, um prosélito. Mas quando vocês fazem isso, vocês tornam ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Meu Deus, isso é muito pesado. O que isso quer dizer? Quer dizer, eu quero pessoas para a minha religião. Eu quero pessoas para a forma como eu entendo que é Deus. Que Deus deve ser servido. Eu entendo que Deus quer essa ordenança. Eu quero que você cumpra isso. E você começa a colocar fardos em cima daquela pessoa. Você começa a colocar ordenança sobre aquela pessoa que Deus nunca pediu, que Deus nunca solicitou. Era isso que eles faziam. Eles começavam a ensinar uma doutrina que Deus nunca tinha ensinado, de ordenanças e ritos que não estavam na Torá. E eles faziam daquele convertido, ao invés de levá-lo para Deus, ensiná-lo a seguir as obras de Deus, seguir os comandos de Deus, seguiam os seus próprios ensinamentos. O que isso é hoje? Pessoas que não querem levar os outros a Deus, querem levar os outros a si mesmos. Meus irmãos, uma coisa muito importante que a gente entenda. Cristão não tem discípulo. Cristão não tem discípulo. Quem tem discípulo é Jesus. A gente faz discípulos para Jesus. Quando a Bíblia diz ide fazer discípulos, ela não está dizendo ide fazer discípulos para você. Ela está fazendo ide fazer discípulos para Jesus. Nós levamos as pessoas na pureza e na simplicidade do Evangelho a seguirem Jesus, não seguirem o que eu acho que é certo, o que eu acho que é bom, o que eu acho. Ritos ensinados por homens. E eu vou além dos ritos. Doutrinas ensinadas por homens. Ensinamentos ensinados por homens. Meus irmãos, o Evangelho, vamos lá, eu sei que os mandamentos de Jesus não são pesados, eu sei disso,
mas ele já é muito difícil por si só. Se a gente começa a adicionar coisas em cima dele, meu irmão, fica impossível. Nós temos já que nos esforçar para passar pela porta estreita, e a gente quer estreitar mais a porta. Meus irmãos, não. Que nós não venhamos a fazer discípulos para nós mesmos, mas para Jesus. E eles falam também sobre um apego. Jesus fala que eles tinham um apego sobre o que era material. Dizia que se você jurasse pelo altar, não tinha problema, podia descumprir. Mente, fala que você ia fazer um negócio e não faz, não tem problema. Mas se você jurar pela oferta que está em cima do altar, aí tem problema, aí você tem que cumprir. Não, se você jurar pelo santuário, não tem problema, pode descumprir. Jurou, não cumpriu, tudo certo. Agora, se você jurar pelo ouro do santuário, aí você vai ter que cumprir. Meus irmãos, o que isso reflete? Uma cosmovisão, uma visão de mundo pautada naquilo que é material. O que tem valor é o que é material, é o que é palpável, é o que é tangível. Um apego àquilo que é até financeiro, se for pensar. Pessoas que se apegam ao dinheiro. Pessoas que se apegam aos bens. Pessoas que muitas vezes fazem até da religião forma de comércio. Eu não vou me estender muito nesse ponto, porque eu acho que uma pregação da pastora há uns domingos atrás já falou bastante sobre isso. Mas tem pessoas que fazem da fé um escambo, que fazem da fé um comércio. E que Deus nos livre disso. A Bíblia diz que eles também cumprem as pequenas coisas e descumprem as grandes. Deixa eu explicar uma coisa para você. Do que Deus pediu o dízimo na lei? Do que ele pediu o dízimo? Ele pediu o dízimo do cereal, ele pediu o dízimo do mosto, que era o vinho antes de ser fermentado, e ele pediu o dízimo do azeite. Certo? 3 coisas. Dessas 3 coisas deveria ser dado o dízimo. Mas tudo bem, os fariseus queriam dar dízimo de mais coisa. Eles queriam dar o dízimo do endro, eles queriam dar o dízimo do cominho e da hortelã, ervas. Não foi pedido na lei, mas eles quiseram dar. Joia? Tem problema? Não tem problema. Pode dar também. Não tem problema. Pode dar o dízimo dessas coisas também. Está tudo certo. Qual é o problema? É que vocês fazem, fariseus, vocês fazem o que não foi pedido a vocês, mas o que a lei pede, que é justiça, misericórdia e fé. Isso vocês não fazem. Vocês cumprem o que é pequeno, é um apego pelas coisas pequenininhas, pelo detalhe, pela minúcia. Mas aquilo que realmente importa, a gente está deixando de lado. Ah, Dani, mas isso, sabe essas perguntas? Isso pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Gente, eu sei que essas perguntas têm que ser respondidas, e elas têm o seu lugar. Mas a fé é tão maior que isso. A fé é tão maior que isso. Cabelo grande, pode ou não pode? Tatuagem, pode ou não pode? Sabe esse tipo de coisa? São perguntas que têm o seu lugar. Mas se a gente for olhar para o mundo lá fora, não são essas perguntas que estão sendo feitas. São outras perguntas. Que a gente não tem respondido. Cadê o amor, a justiça, a misericórdia, a fé? São essas as coisas que a lei realmente prega. E nós temos passado o tempo preocupados com minúcia, com o que é pequeno. E aí ele diz, eu quero deixar claro que isso não é um ensino contra o dízimo, amém, irmãos? O dízimo, ele é uma ordenança praticada desde antes da lei existir. E aí quando Jesus ele diz que vocês dão o dízimo dessas coisas a mais, ele diz, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Quer dizer, continuem dando o dízimo, não tem problema. Deem o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas agora façam as outras também. Cumpram as pequenas e as grandes coisas. O amor não tem amor aqui. A justiça, a misericórdia e a fé. Mas o amor também. E aí ele diz que vocês coam um mosquito, mas engolem o camelo. Gente, essa é uma afirmação até engraçada, né? Não tem como você engolir um camelo. Mas é bem pontual essa afirmação de Jesus. Por quê?
Porque existia um costume entre os fariseus de coar aquilo que eles iam beber. Por quê? Porque eles tinham medo de engolir um mosquito. Qual é o problema de engolir um mosquito? O mosquito era o menor animal impuro da lei. O menor que podia existir era o mosquito. Então eles passavam o vinho por um pano que coasse o vinho, e aí então eles tomavam. E ainda tomavam com os dentes cerrados, assim, ó. Por caso de ter sobrado algum mosquito lá dentro, depois de ter coado, ele ainda não ia passar para dentro. Pois é, era isso. E aí eles falam, Jesus, cara, vocês estão coando mosquitinho, né, que é o menor animal impuro. E vocês estão engolindo o maior animal impuro, que é o camelo. É isso que vocês estão fazendo. O camelo era o maior animal impuro. E eles estavam engolindo o camelo. Não literalmente, obviamente. Mas quando eles passavam um tempo preocupados com o dízimo do endro, o dízimo do cominho, o dízimo do hortelã, passando um tempo preocupado com lavar a mão, passar o tempo... Eles estavam perdendo de vista que eles estavam cometendo impurezas muito maiores. Vocês percebem a lógica de qual mosquito engoliu o camelo? É quando você passa tempo demais preocupado com o que não tem importância. E tempo de menos preocupado com o que tem muita importância. Além disso, era uma religião de aparências. Jesus diz que eles são como um copo e um prato. Um prato que é limpo por fora. Um copo que é lavado por fora, mas que por dentro está cheio de impureza, glutonaria. Ele diz, estão cheios de roubo e de glutonaria. Ele também compara a um sepulcro caiado, um sepulcro pintado. Era costume dos judeus pintarem os sepulcros. Por quê? Porque se você passasse por um sepulcro e pisasse em cima dele, você ia ficar cerimonialmente impuro. Então eles pintavam os sepulcros para que ficasse bem nítido, assim, bem branco, assim. O cal, não sei quem já viu o cal, é um negócio como um pigmento. E você passa ele no sepulcro e fica tudo branquinho, para os judeus verem. E ficava lindo, né? Imagina aquela coisa bonita, branca. E aí ele fala, vocês são assim. Vocês por fora estão pintadinhos. Vocês por fora estão limpinhos. Estão bonitos. Mas por dentro tem morte. Por dentro tem ossos e podridão. Meus irmãos, isso é um alerta contra uma religião de aparências. É muito fácil a gente vir aqui para a igreja, domingo após domingo, quinta após quinta, vestir uma roupa bonita, passar um perfume, levantar as mãos para o céu, gritar, cantar, adorar. Na hora da palavra você faz aquela cara de quem está entendendo tudo e acena com a cabeça, e é lindo isso. E está tudo certo, pode continuar. O problema é quando a gente vai embora. Quem a gente é? Quem a gente é diante das pessoas? Quem a gente é não só quando ninguém está olhando, quando aqueles que são mais próximos de nós estão olhando. Quem nós somos? Que tipo de fruto nós temos dado ao mundo? A aparência não leva ninguém para o céu. A Bíblia diz sobre as pessoas dos últimos dias que elas teriam a aparência de piedade, mas negariam o poder da piedade. O que isso quer dizer? Quer dizer que por fora está tudo certo, mas por dentro eu estou impedindo que o poder da piedade, o poder da santidade opere dentro de mim e eu seja interiormente transformado. Uma das promessas sobre o Evangelho, sobre o regime da nova aliança, é que Deus te daria um coração de pedra e colocaria no lugar um coração de carne. Quer dizer, uma mudança interior. E mais, colocaria dentro o Espírito dele. Meus irmãos, será que nós temos vivido como pessoas que estão portando o Espírito de Deus dentro de si? Será? Ou será que nós somos como um prato limpo por fora e sujo por dentro? Como um copo lavado por fora e imundo por dentro? Como tem estado o nosso interior? E a última acusação de Jesus para com aqueles homens é que eles diziam, olha que interessante, irmãos, eles iam até os túmulos dos profetas, daqueles que tinham sido mortos pelos próprios judeus de tempos passados. Os fariseus iam até os túmulos deles
e enfeitavam os túmulos, e faziam ornamentos nos túmulos, e faziam, como é que fala? Monumentos nos túmulos. Monumentos nos túmulos dos profetas que haviam morrido. E eles diziam, se nós tivéssemos vivido na época dos nossos pais, nós jamais teríamos feito isso. Nós jamais teríamos feito isso. É mais ou menos como a gente lê a Bíblia, né? A gente lê assim, quando tem alguém que faz uma atrocidade, a gente fala, nossa, meu Deus, eu nunca faria isso. Meu Deus, se eu estivesse lá, eu ia fazer diferente. Se eu estivesse no lugar de Eva, se eu estivesse no lugar de Eva, eu não tinha comido a tal da fruta. Tinha dado tudo certo. Sabe isso que a gente faz? Eles diziam, nós nunca teríamos feito isso. E aí Jesus diz, as próprias obras de vocês testemunham contra vocês. Ele diz, terminem aquilo que os pais de vocês começaram. Isso é muito severo. Jesus está dizendo, os pais de vocês começaram uma obra matando os profetas. E vocês vão terminar essa obra matando o Filho de Deus. E ele diz que o sangue de todos os justos, desde Abel até Zacarias, seriam cobrados daquela geração. Olha que acusação pesada. Seriam cobrados daquela geração. E de fato, a Bíblia diz lá no versículo 36, que em verdade lhes digo que todas essas coisas vão de vir sobre a presente geração. De fato, aquela geração presenciou um dos maiores ataques contra o judaísmo que já foram vistos na terra. Aquela geração presenciou a diáspora. Aquela geração presenciou o desmantelo do judaísmo, o espalhar dos judeus por todas as nações da terra. Amém. Meus irmãos, o que isso nos ensina? São várias acusações, são várias palavras proferidas por Jesus. Eu queria trazer algumas aplicações, para que a gente pudesse sair daqui refletindo sobre, tá bom, e agora? Eu já sei o que se faz de errado, o que se fez de errado, mas e agora o que eu posso fazer de certo? A primeira coisa, deixemos que a palavra de Deus determine o nosso modo de agir. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma tendência, enquanto seres humanos, de criar doutrinas e preceitos que não foram comandados por Deus. E com isso nós tornamos a vida cristã mais pesada do que ela deveria ser. Firme as suas convicções na Bíblia e em nada além da Bíblia. Não no seu achismo, não no que você ouviu alguém falar, na Bíblia. Amém? Mantenhamos a humildade na conduta cristã, recebendo a honra só de Deus. Eu queria que a gente corresse lá em Mateus 6. Jesus diz assim no versículo 5, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Qual é a recompensa de viver uma vida em secreto? É de ser honrado por Deus. Não pelos homens, por Deus. Ser honrado por Deus. A humildade nos leva a isso. Deus nos recompensará. Além disso, nós somos todos irmãos. Jesus diz que ninguém nós devemos chamar de mestre, porque só tem um mestre. Ninguém devemos chamar de pai, porque só tem um pai. Cuidado com esses pastores e apóstolos que querem ser chamados de pais, porque só tem um pai. Você não é filho do pastor João, você não é filho da pastora Tássia, você só tem um pai. Estou falando dos pais da terra, meus irmãos, por favor. Só tem um pai no céu, que é Deus. Deus está gerando pessoas através de homens, mas não homens estão gerando. Através do pastor João e da pastora Tássia, talvez você tenha sido gerado por Deus, mas é Deus quem está gerando. Aí ninguém chame de mestre, porque
porque só tem um mestre. Ninguém chama de pai, e ninguém chama de guia, porque um só é o guia, o Cristo. E vocês são todos irmãos. O pastor, o líder de louvor, eu, o diácono, irmãos. Deus passou uma régua e nivelou todo mundo. Não tem ninguém mais espiritual do que ninguém. Não tem ninguém maior do que ninguém. Todos são irmãos. Você pode olhar para o seu pastor, para a sua pastora, e com o peito cheio dizer: você é meu irmão. Você é meu irmão. Amém? Os pastores, eu já falei isso, pastores e líderes farem discípulos para Cristo e não para si. E aí a Bíblia diz que quem quer ser o maior, que sirva. A lógica do reino de Deus é invertida. Aquele que serve é aquele que tem maior importância. Por que serve? Porque serve. Leve as pessoas para Deus sem impor fardos maiores que o de Cristo. E coloquemos as coisas em perspectiva. Aquilo que é grande tem que ter mais importância do que aquilo que é pequeno. Pode dar o dízimo, doendo do cominho da hortelã, mas faça as outras coisas. Não se esqueça da misericórdia, da justiça e da retidão. Nós temos que dar valor ao que é interior, mais do que a aparência. Quando nós estamos sozinhos com os nossos pensamentos, nós sabemos quem realmente somos. E o quanto Deus já nos transformou e quanto ainda falta de transformação para acontecer. Não se engane, porque muitas pessoas fazem isso. Não se engane só porque você é um bom crente, só porque você é um bom frequentador de igreja. O que importa, e que no final vai importar, é quanto do nosso coração foi transformado no processo. Se não vigiarmos, meus irmãos, a tendência é fazer o mesmo que os fariseus e cometermos os erros dos antigos. A gente fala: nunca faria isso. Eu nunca cometeria esse mesmo erro. Ah, meu irmão. Essas coisas estão escritas para nós como exemplo. Como exemplo. Porque é um risco que nós venhamos a cometer as mesmas coisas. A Bíblia diz que existem pessoas que estão de novo crucificando para si o Filho de Deus. Fazendo isso de novo. Quando depois de terem sido libertas do pecado, insistem no erro. Essas pessoas estão crucificando de novo para si o Filho de Deus. Você pode dizer que não tem como cometer os mesmos erros do passado, você pode cometer a mesma coisa que os fariseus cometeram. E crucificar de novo para si mesmo o Filho de Deus. Expondo-o à vergonha, é o que diz a Bíblia. Concluindo, meus irmãos, o caminho do cristianismo vai na direção oposta do farisaísmo. O farisaísmo era uma religião de aparências, fardos pesados e uma impureza interior. Mas o cristianismo é uma religião de sinceridade. Uma religião de liberdade. Uma religião de uma transformação que opera de dentro para fora. De dentro para fora. Então, meus irmãos, vamos cuidar. Tenhamos cuidado com esse fermento dos fariseus, com essa doutrina que se infiltra lá no fundo do nosso coração e que pode nos afastar de Deus. Vamos orar. Se quiser ficar de pé. Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença, de coração rasgado, aberto para receber a Tua correção. Meu Pai, nós sabemos que em nós não há nada de bom, em nós não há verdade, em nós não há sinceridade, em nós há hipocrisia e a maldade. Mas em Ti, Senhor, existe a bondade, a fidelidade, a sinceridade. E nós queremos pedir que o Senhor hoje venha transformar o nosso coração. Deus, nos livre, Deus, de vivermos de aparências. Nos livre de vivermos, Deus, de simulações. Ô Espírito Santo, por favor, eu te peço, nos dá uma fé sincera e não fingida, assim como Paulo falou de Timóteo, uma fé
não fingida. Uma fé não fingida. Meu Deus, nos livra de sermos pessoas que, por causa de doutrinas de homens, afastamos os outros de Cristo, ou pior, atamos fardos pesados aos outros. Espírito Santo, por favor, nos ajuda a ser puros e simples, como o Teu Evangelho é puro e simples. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu peço a Ti, que o Senhor nos faça pratos e copos limpos, por dentro e por fora, por dentro e por fora, interiormente transformados, exteriormente transformados. Pai, que o bom perfume de Cristo possa ser sentido por nós, em nós, através de nós. E a Ti daremos a honra e a glória que Te é devida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, Senhor, nós queremos mais uma vez reafirmar o nosso compromisso contigo, de termos, ó Deus, um coração que se entrega e que se dispõe a ser trabalhado, a ser transformado, porque nós não queremos ficar aqui nesse mundo, Senhor, nós queremos estar na Tua presença, nós queremos nos encontrar contigo naquele dia quando a trombeta soar, quando a voz do arcanjo, Senhor, for ouvida. Quando o Senhor bradar do alto dos céus, nós queremos, Senhor, estar contigo para sempre. Não como aqueles que passaram por uma vida aqui de aparência, mas como aqueles que foram transformados de dentro para fora. De dentro para fora, de dentro para fora. Por isso, Senhor, arranca de nós tudo aquilo que não é ouro, que não é precioso. Arranca de nós, Senhor, aquilo que o Senhor não plantou e faz-nos a Tua semelhança, parecidos contigo, como Tu és. Nós queremos ser como Tu és, nós queremos ser como Tu és, Senhor, como Tu és, como Tu és, como Tu és, como Tu és, como Tu és. Como Tu és, Senhor. Jesus, como Tu és. Aleluia. Aleluia. Querido, que Deus te fortaleça nesse processo, nessa caminhada, até aquele grande dia
Esse momento que o Dani estava ministrando, eu me lembrei, sabe de quem, Dani? Do irmão Ribeiro. Alguns irmãos conheceram o irmão Ribeiro. Alguém lembra do irmão Ribeiro? Você lembra, né, Lu? O irmão Ribeiro, às vezes ele vinha aqui na igreja cantar uma música que dizia assim: fala, paletó. Paletó não fala nada. Paletó não lê a Bíblia. Paletó não faz jejum, nem hora de madrugada. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado com o paletó. E Deus está nos falando nessa noite, não é o paletó. É quem pode ou não usar o paletó. Que Deus assim nos alargue a visão e nos faça enxergar aquilo que é maior, aquilo que é mais importante. Que os nossos filactérios não precisam ser longos, nem as nossas grandes, nem as nossas franjas longas. Mas o que precisa ser longo e grande é o nosso tempo de intimidade com Deus, de oração quando a gente fecha a porta, de perdão, de uma vida mansa e tranquila que é agradável a Deus. Que o Senhor abençoe a sua casa, meu irmão, a sua vida e a sua família. Que sobre nós venha um tempo muito poderoso de um verdadeiro avivamento, de dentro para fora. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, pela tua santa e preciosa palavra, pela vida do Dani que nos trouxe esse momento de alinhamento. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela igreja do Senhor aqui no Chácaras. Abençoe, Senhor, as famílias, os filhos. Abençoe, Senhor, aqueles que ficaram em casa com alguma enfermidade, convalescendo, se recuperando. Nós oramos pela Mônica mais uma vez. Pedimos que a graça e o favor e a misericórdia do Senhor chegue até ela agora. Nós profetizamos cura sobre a vida da Mônica, Senhor. E nós te agradecemos pelo pão que nos alimentou nessa noite. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso amado Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, o povo santo do Senhor, hoje e para todo o sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Dê um abraço no seu irmão, diga para ele: vá em paz, em nome de Jesus. Amém.